Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Meu nome é Hernani Fornari. Eu sou terapeuta sistêmico transpessoal, sou professor e terapeuta das terapias do alinhamento energético, de constelações sistêmicas e de renascimento. Também sou escritor, sou compositor e músico. E queria agradecer muito aqui ao Sérgio Rossini pelo convite e pela honra, de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha história. Eu moro na roça desde os 20 anos, eu tenho 64 anos, tive alguns períodos na cidade nesse meio tempo, e aos 20 anos, até os 20 anos eu queria ser músico profissional. Estudei um pouco, eu sou do Rio de Janeiro, estudei um pouco e tal, eu estou com 64 anos, sou aquariano. E aos 20 anos eu fui fazer uma viagem que o pessoal riponga, alternativo da época, fazia. Eu entrei para a faculdade, eu fiz o vestibular, entrei para a faculdade nas férias. Eu fui para o Peru. Fui para Corumbá, peguei o trem da morte, subi a Bolívia, subi o Peru, Machu Picchu e tal. E no meio do caminho, eu ouvi falar, em 1974, num paraíso, nas montanhas da Mantiqueira, chamada Visconde Mauá. Aí entrei para a faculdade, no primeiro feriado, que foi uma Semana Santa, eu fui conhecer Visconde Mauá, e foi amor à primeira vista, foi uma paixão. E larguei a faculdade e fui morar em Visconde Mauá. Em Visconde Mauá foi quando eu tive contato com todo esse mundo alternativo. Alimentação natural, né? Porque era macrobiótica, o começo do movimento ecológico, o começo das comunidades alternativas, das terapias naturais, da ecologia, dessa coisa toda. E eu tive, inclusive, o primeiro restaurante natural de Visconde Mauá. Eu acho que se um dia escreverem a história de Mauá, eu estou por lá. O Céu da Boca foi o primeiro restaurante natural de Mauá. E do momento em que eu abri mão desse sonho, desse desejo de ser músico, para poder morar na roça, e do momento em que eu entrei nessa história toda do mundo alternativo, do mundo aquariano, que hoje a gente chama de holístico, e isso foi o começo do que acompanhou minha vida até hoje. Mas só que teve várias fases, e a música acompanhou cada fase dessa e foi mudando o seu estilo e a sua forma de acontecer na minha vida, de acordo com como as fases iam acontecendo. Então, no primeiro momento, nessa fase toda de roça, entre os 20 e os 40 anos, eu vivi da terra. Eu fiz parte da primeira geração de produtores orgânicos do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com apicultura, com minhocultura, eu dizia que eu era um micropecuarista. E eu escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica publicados no Brasil, junto mais ou menos na época que o Hiroshi e a Ana Maria Primavera escreveram os deles, e escrevi um dos primeiros dicionários de ecologia publicados no Brasil. E nessa época, como a minha vida estava muito dentro dessa história rural, a minha música, e eu fui desdobrando a minha música ao longo desse tempo sem nenhuma preocupação profissional. Eu não tinha pressão de gravadora, eu não tinha público para atender, não tinha nada. Eu fazia música para mim e para os meus amigos. Era uma coisa que estava no meu coração, na minha alma, como uma necessidade espiritual e intelectual. Então, nessa fase dos 20 aos 40 anos, foi uma fase muito caipira. Porque todo o começo da minha história com música foi dentro do rock. Eu sou dos anos 70, do rock americano e do rock inglês, mas principalmente do folk e do country music, que são músicas que têm mais a ver com a história rural. E no Brasil, Almir Sater e Renato Teixeira foram a minha grande inspiração, minha grande referência. Então a minha música, ao longo desses 20 anos, onde eu vivi da terra, onde a minha vida foi bem rural, a minha música foi bem rural. Então eu fiz uma música meio integrando o folk e o country norte-americanos com o caipira brasileiro, e isso gerou o meu primeiro disco chamado Coração Caipira, que tiveram duas versões. Teve uma primeira versão, que
que foi um disco simples, e uma segunda versão num disco duplo. Eu tive um intervalo urbano no meio dessa história e morei algum tempo no Rio de Janeiro, porque eu tinha filhos que estavam nessa idade adolescente, enfim, precisavam da minha presença junto deles no Rio, para a formação deles, para as necessidades materiais. E é nessa época, aos 40 anos, que eu começo a minha vida como terapeuta. Apesar de ter uma inserção no mundo oriental desde os 20 anos, os meus amigos dizem que eu sou um hindu índio, né? Eu tenho um pé atolado na jaca indiana e o outro pé atolado na jaca indígena. A jaca indiana começou aos 20 anos e a jaca indígena entrou na minha vida aos 40 anos, justamente nessa época em que eu fui para o Rio de Janeiro. E aí, nessa época, em 1996, eu comecei uma outra fase, né? Não só por essa questão urbana, porque eu não estava mais dentro do ambiente rural, como pela minha inserção no mundo terapêutico. Então, durante 15 anos eu dei aula de yoga, eu já fazia yoga desde aquela época, eu já meditava desde aquela época, e eu fui instrutor de yoga, eu fui professor em curso de formação de instrutores de yoga, eu fui massoterapeuta ayurvédico, eu fui professor de massoterapia ayurvédica. Posteriormente eu entrei no renascimento, no mundo da respiração, e posteriormente eu entrei no mundo do alinhamento energético, que foi a terapia, que é a terapia que se enraizou na minha vida. É uma terapia muito jovem, é uma terapia que tem 22 anos. Eu sou uma das referências dessa terapia e eu sou a pessoa que espalha, né, que multiplica essa terapia no Brasil. Aí eu fui largando as outras coisas todas, em função de tempo. Com essa terapia eu trabalhei na Europa, eu trabalho no Brasil. Eu dou de 10 a 15 cursos por ano em vários estados do Brasil. Também trabalhei, meio que deixei de lado constelação. Eu também sou constelador. Hoje a minha esposa, Gabriela, na família é a pessoa que ficou com a constelação. Ela é terapeuta e professora de constelação sistêmica. E todo esse movimento dos 40 anos para cá, né, onde terapias entraram na minha vida, a música acabou mudando. Quer dizer, a temática da minha música deixou de ser uma temática rural. Hoje a temática da minha música é uma temática que tem a ver com terapia, com toda essa história holística, com toda essa história quântica, sistêmica e transpessoal. No meio desse caminho, eu fiz um disco de mantras, porque, como eu disse para vocês, eu durante muito tempo dei aula de yoga e trabalhei com a Ayurveda, e isso gerou um disco de mantras. Aí, como bom aquariano, né, que está sempre integrando as coisas, eu fiz um disco de mantras integrando instrumentos e ritmos orientais, indianos, com instrumentos e ritmos brasileiros, utilizando mantras tradicionais. Também fiz um CD chamado Canções Devocionais, que é um disco que foi feito na metade dos anos 90. Foi o primeiro disco que eu gravei, trazendo canções devocionais em português. Mais para frente, já nessa fase da minha vida atual, o meu último CD se chama Cânticos Quânticos, aonde não só a temática das letras, da poesia, como eu falei para vocês, tem a ver com essa fase da minha vida, com física quântica, com ressonância, sincronicidade, visão sistêmica, uma espiritualidade não religiosa, com o mundo do psiquismo e das emoções, né? Então a minha música atualmente fala desse tema. E não mais com um viés rural como era a minha música antes, né? Com muita viola caipira, muito acústica, né? O meu trabalho mais recente, ele passeia por todos os estilos. Tem jazz, tem blues, tem folk, tem forró, tem samba, tem bossa nova, né? E eu me dei a essa liberdade que aquariano gosta e que não ser profissional me propiciou, de poder passear, de brincar por todos os estilos, né? Eu dei muita sorte, eu fui muito agraciado por ter amigos do mundo musical, pessoas que tocam muito bem, que são excelentes instrumentistas. Também tive muita sorte de poder contar com amigos com muitos bons estúdios. Eu também tenho um estúdio em casa, apresentando aqui para vocês
né, o meu estúdio. Os meus filhos também são músicos. E a minha história é mais ou menos essa. Né? O Sérgio me pediu que falasse um pouco da relação mais direta de música com espiritualidade. Né? Antes de mais nada foi o som. Né? Lembra daquele evangelho? No princípio era o verbo. Né? Tudo começa com o Big Bang. Tudo começa com o som primordial. A luz vem depois. O faça-se a luz vem depois. Né? O Om é a grande síntese desse som primordial. Inclusive tem até um trabalho que eu perdi esse CD. A NASA botou um gravador super moderno e potente fora de uma estação espacial para gravar o que tivesse ali. E a NASA gravou o que ela entendeu que era o eco do som primordial. Existe um fundo de som no universo. Né? Então, tudo é energia, tudo é vibração. O som talvez seja a forma mais explícita de vibração que a gente instrumentaliza, que a gente manipula. E eu acho que a música, ela inspira por várias portas. Né? Pela porta da harmonia e da melodia, que pega mais no nosso coração, que pega mais no nosso afeto, no nosso sentimento, né? No nosso chakra cardíaco. E a poesia, né? Quando a música não é instrumental, a poesia pega no nosso intelecto, chama a nossa reflexão, chama o nosso pensamento, né? Pega a nossa mente e traz, né? para assuntos relevantes, para assuntos profundos. Isso estou falando no caso de músicas que fazem isso. Né? E a minha música sempre teve a intenção de fazer isso, não como uma intenção profissional e comercial, embora eu não tenha nada contra isso. Mas a minha música, a poesia é uma consequência. É como eu falei para vocês, cada fase profissional da minha vida, né, a minha música foi refletindo, não só no seu estilo musical, como na sua poesia, refletindo aquilo que eu estava vivendo, né, refletindo os conhecimentos que eu estava recebendo e compartilhando com as pessoas. Tá bom? Então eu vou aqui tocar uma canção para vocês. Tá? Dentro desse repertório, eu tenho um perfil, uma página no Spotify, eu tenho um canal de músicas no YouTube. Se vocês botarem meu nome, Hernani Fornari, no Google, vocês encontram minhas páginas, meu website. Eu também tenho 2 blogs, eu tenho um canal de vídeo, tenho um canal de podcast, com aulas, com palestras. Tá bom? Muito prazer em estar aqui com vocês. Vou trazer agora uma canção. Essa canção se chama Canção dos Quatro Ventos e é uma canção que foi muito inspirada na minha inserção no xamanismo, no mundo nativo. Como eu falei para vocês na minha fala, eu tenho um pé atolado na jaca indiana e um pé atolado na jaca indígena. Então essa música reflete a minha inserção, a minha reflexão nesse universo. Vento do leste que sopra em meus olhos, ilumina a minha visão, clareia minha mente com a neutralidade e com a consciência da impermanência. Vento do sul acalma o meu coração, embala minha criança, cura minha emoção, sopra alegria e leveza em meu rosto, limpa bem meu caminho, que eu não me sinta sozinho. Vento do leste cura o meu feminino e o meu inconsciente multidimensionalmente. Abre o meu canal para todo o universo, força e delicadeza, caminhando em beleza. Vento do norte vem da ancestralidade, dos
meus mestres e guias da pura sabedoria. O fim de um ciclo inicia outra era. É a roda do Sansara, é o grande mistério. Vento do leste que sopra em meus olhos, ilumina a minha visão, clareia minha mente com a neutralidade e com a consciência da impermanência. Vento do sul acalma o meu coração, embala minha criança, cura minha emoção, sopra alegria e leveza em meu rosto, limpa bem meu caminho, que eu não me sinta sozinho. Vento do oeste cura o meu feminino e o meu inconsciente multidimensionalmente. Abre o meu canal para todo o universo, força e delicadeza, caminhando em beleza. Vento do norte vem da ancestralidade dos meus mestres e guias da pura sabedoria. O fim de um ciclo inicia outra era. É a roda do Sansara, é o grande mistério. Vento. Arro, namastê, gratidão.